Oi, gente! Bem-vindos mais uma vez a este canal, As Aventuras de uma Cristã Fazendo Techuvá. E eu estou aqui com vocês neste momento, em mais este vídeo, para compartilhar com vocês as minhas aventuras nessa caminhada de conhecimento do universo, da cultura, da espiritualidade, dos conceitos judaicos. Para o quê? Qual o objetivo que eu tenho disso? O meu objetivo é aprofundar a minha fé. O meu objetivo é enraizar a minha fé no fundamento das origens da Escritura. Afinal de contas, como eu já falei com vocês em outros vídeos, a fundamentação da minha fé, ela está baseada sim no judaísmo. Eu tenho que voltar lá nas origens para poder entender, para poder compreender e me aprofundar mais nos mecanismos que são relacionados àquilo que eu entendo que eu preciso ampliar, aprofundar e avançar em relação à minha fé, tá? E hoje o que eu quero abordar com vocês? Eu quero abordar com vocês uma coisa que me chamou a atenção. A gente vai pesquisando, então as coisas vão chamando a atenção da gente. E uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa puxa a outra, né? Eu estava fazendo uma meditação lá em Provérbios, capítulo 12, e no verso 16 tem uma colocação muito interessante que diz o seguinte: o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Nesta versão aqui minha. Em outras versões vai dizer que o louco mostra logo a sua irritação. E o circunspecto, ele vai disfarçar, dissimular o seu ultraje. Ele vai encontrar um outro mecanismo de não se deixar dominar pelo insulto que ele recebe, pelo ultraje que ele recebe. Eu fiquei pensando nisso, e isso me chamou a atenção e me fez traçar um paralelo com a história do povo judeu, que é o povo que escreveu, né? É a origem da onde veio as Sagradas Escrituras, essa mentalidade dos judeus, essa mentalidade judaica. Eu fiquei analisando que realmente na nossa existência, nós não vamos passar por uma existência sem passarmos pela situação de sofrermos insultos. Não vamos estar isentos de passarmos por insultos. O que é um insulto? O insulto é uma forma de nós sermos tratados com desrespeito, é não ser levado em consideração a nossa individualidade, os nossos direitos, quando são vilipendiados. Isso são diversas as possibilidades que nós possamos passar pela triste experiência de sermos insultados. E aí eu analisei que quando a gente estuda a história do povo hebreu, judeu, você observa que dentro dessa história, eles passam por muitas e muitas e muitas, ao longo de toda a trajetória deles, muitas situações de insultos. Insultos profundos, insultos que querem respaldar, na verdade, uma atitude que as pessoas às vezes têm de violência contra pessoas de outras nações, contra pessoas de outros credos religiosos, enfim, né? A gente sabe que existem vários motivos para as pessoas serem insultadas. E eu observo a trajetória do povo judeu, eu verifico que eles foram desde lá do começo, né, insultados. E você percebe o primeiro insulto que eles passam por essa experiência quando eles estão no Egito, né? Eles descem, a família de Abraão desce para o Egito, fica ali durante um tempo. A narrativa bíblica lá em Gênesis, lá no Bereshit, ela fala sobre isso. E quando você observa, eles passam, depois de um determinado tempo, eles não são mais cidadãos normais ali dentro daquele país, do Egito. Eles se transformam em escravos. E o escravo, ele é super insultado. Um escravo, ele é extremamente insultado. Por quê? Ele tem todos os seus direitos, toda a sua individualidade bloqueada por aquele que se diz dono dessa pessoa ou dessa nação. Então,
eu observo que já não é de hoje, mas eles passam, e quando você observa, vai caminhando pela trajetória da existência deles, eles saem da escravidão, tem toda uma história que eu não vou entrar nesse contexto, o mérito não é entrar nesse contexto, mas eles vão passando de uma situação para outra, vão se transformar em tribo, de tribos eles se transformam naqueles clãs familiares, e aí eles vão se transformar, eles vão passar por um período de adaptação através dos juízes, e ali após isso eles vão entrar num período onde a forma de governo deles vai ser uma forma monárquica, é a monarquia. E aí você observa que o tempo inteiro vai ter sempre nações, eles tendo problemas e eles passando por situação de insulto, até que eles passam, depois de serem realmente dominados, você vê que eles são dispersos pelo mundo, e por onde eles foram dispersos, aonde eles chegam, eles passam por situação de insulto. Eles passam por situação de insulto. Ah, Rose, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente aprende uma coisa muito interessante com este povo, com a questão social, sociológica desse povo, porque eles passam por toda essa situação de insulto ao longo de toda a sua existência enquanto nação, enquanto povo, e eles continuam se mantendo. Por que eles continuam se mantendo? Aí eu encontrei uma resposta aqui nesse verso do livro de Provérbios que eu acabei de ler. Ele diz que o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Não é isso que o povo judeu tem feito ao longo da sua existência? Eles não têm sufocado o máximo que eles podem, eles não têm não demonstrado a sua ira, e eles não têm deixado de lado, e eles não têm, aqui o versículo aqui vai dizer, eles não têm ignorado os insultos. Isso se denota assim uma capacidade coletiva desse povo, é uma capacidade social, mental deste povo de conseguir ignorar o insulto, não se deixar dominar suas emoções pelo insulto, para que eles possam manter algo que é muito mais precioso para eles do que simplesmente ter o seu ego ferido. Não só o ego, como tantas outras coisas, mas não ter somente o seu ego ferido. Eles têm algo muito mais importante, que é manter a manutenção da sua identidade. E eles conseguem. E isso é uma lição para mim enquanto cristã. Isso é uma lição para todas as pessoas. Porque vê, ao longo de tantos e tantos anos, os judeus eles estão no ano de 5.783. Nós estamos no mês de Tamuz deles, né? O mês dos judeus é mês de Tamuz. E eles estão nesse mês, eles estão em 5.783. Eles são povos muito antigos. E estão aí com a sua identidade preservada. Eles estão aí com a sua língua original preservada. Eles estão com a sua cultura preservada. Eles estão com tudo aquilo que define eles enquanto nação, no coletivo e no individual, preservados. E isso é um exemplo pra gente. E isso é um exemplo para mim. Enquanto cristã, enquanto pessoa que quer se aprofundar na origem, né, da minha fé, isso me eleva, isso eleva a minha alma, isso eleva a minha espiritualidade. Isso faz com que eu cada vez mais seja uma pessoa aguerrida para com aquilo que eu acredito, que eu seja uma pessoa que tenho as minhas bases de espiritualidade cada vez mais fortalecida, porque esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento que eu detecto no povo judeu, esse comportamento de alguma forma vai me estimular, me incentiva, está me incentivando. Então eu observo que essa prática aqui, esse conselho desse provérbio, essa consideração que é colocada aqui em Provérbios, que eles ao longo da história deles têm colocado em prática, isso também serve para a minha vida, isso serve para a sua vida, que talvez esteja com a tua fé um pouco oscilante, um pouco desanimada. Isso favorece a minha techuvá, isso fortalece a minha techuvá, porque techuvá, gente, não é só o que a gente lê no conceito, nos conceitos ali, techuvá, aliada com tzedaká e a tefilá. É maravilhoso a gente conhecer esses conceitos, mas a gente precisa entender que quando você entra para dentro da prática, é muito mais profundo, é muito mais significativo. Essa é a ideia de eu trazer para vocês, de compartilhar com você a experiência que eu estou tendo, não apenas na leitura dos livros, não apenas na leitura dos sábios, não apenas na leitura da Torá,
não apenas na leitura da própria Bíblia, tá? Da própria Bíblia cristã que eu leio, eu tô sempre ali debruçada, buscando esse conhecimento. Não é só nisso. Você vai ter, muito além da leitura, você tem a prática, e a prática é que efetiva a sua vivência. A prática é que consolida a tua caminhada nesse processo de techuvá, nesse processo de voltar às origens. Esse processo, ele é um processo muito interessante. Conforme você vai voltando nesse processo, você vai descobrindo pelos caminhos muitas coisas interessantes que às vezes na nossa caminhada superficial, ela passa desapercebido. Então eu quero compartilhar com você neste vídeo isso. Esse processo é um processo que eu preciso trabalhar o meu espiritual, esse processo de ignorar os insultos. Eu preciso trabalhar o meu espiritual, eu preciso trabalhar o meu emocional, eu preciso trabalhar todas as esferas que compõem o meu ser, minhas esferas cognitivas, minhas esferas psíquicas. Eu, enquanto cidadão, eu, enquanto pessoa, no coletivo e no individual, eu vou ter condição de conseguir ignorar os insultos. E eu conheço um judeu e tenho uma experiência com um judeu, inclusive, né, um judeu muito rico, né, muito rico, que ele passou por essas situações toda de insulto, né, durante toda a existência dele. E aí eu fiquei me perguntando como é que esse judeu conseguiu passar por tantos insultos e ele permaneceu. E além dele permanecer, a sua atuação no período breve e que ele esteve atuando aqui nessa dimensão, ele conseguiu alterar toda a história da humanidade. Toda a história de todos os continentes foram alterados com a sua presença. Todos os continentes conhecem esse homem. E esse homem que eu estou falando é Yeshua. Né? A gente na tradição cristã chama de Jesus. Ele fez essas alterações todas, ele fez todas essas modificações, mas interessante é que a atuação dele foi muito rápida, muito breve, muito meteórica, foram apenas 3 anos de atuação, e nesses 3 anos de atuação ele conseguiu fazer uma mudança significativa na história da humanidade. Inclusive, até uns anos atrás, eu lembro que quando eu estudava os livros, né, de história, de filosofia, até os livros antigos, se você pegar hoje em dia, você ainda vai ver lá uma situação que fosse contar uma história, uma narrativa de alguma situação, estava lá. AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Depois eles tiveram lá uma questão de atualização, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas trocaram, que você vê que é antes da Era Comum e depois da Era Comum. Mas a gente sabe, os livros antigos, todos os antigos estão lá registrados, que ele, Yeshua, ele foi aquele que com a sua pequena atuação em apenas 3 anos, ele conseguiu alterar toda a história da humanidade e ele arrasta, sim, multidões. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu olho e vejo esse sucesso dentro da atuação dele, onde ele é conhecido mundialmente, eu observo que ele não chegou nisso à toa. Ele levou, para 3 anos de ministério, ele levou 30 anos se preparando. Ele levou 30 anos fazendo a sua techuvá. Que coisa maravilhosa e incrível. Ele levou 30 anos, porque a gente sabe que as bases da educação judaica, ela começa desde o nascimento. Até antes do nascimento, né? Mas desde o nascimento, você vê que ele vai com 8 dias fazer a sua Brit Milá, a sua circuncisão. Você vê que ele passa por todo o processo de educação judaica, quando a gente vê nos textos, nas narrativas do Novo Testamento, né? A Brit Hadashah, você vê que está ali dizendo que ele estava com os doutores da lei, conversando, falando a respeito de Torá, falando a respeito das Sagradas Escrituras, e ele é muito bem sucedido. E você vai vendo que quando ele entra no cenário para efetivamente caminhar e desempenhar a missão dele, você observa que ele é muito bem sucedido. E, gente, como ele sofreu insultos, muito insulto. Insultos físicos, insultos emocionais, insultos espirituais. Ele sofreu muitos insultos. Mas o que ele fazia, gente? Coisa linda! Ele ignorava os insultos e ele focava na missão dele. E isso fortalece, esse judeu, ele fortalece muito a minha techuvá.
ele fortalece muito essa minha caminhada de retorno, de me aprofundar nessas águas profundas que é as origens das escrituras sagradas, tá? E é isso que eu quero compartilhar com você. Eu espero que se esse vídeo ele falou alguma coisa ao teu coração, ele te trouxe alguma coisa que você talvez não tinha pensado. Uau, ela falou isso, eu não tinha pensado por este ângulo. Eu peço que você então dá o teu like. Se você quiser continuar absorvendo os conteúdos que eu estarei trazendo aqui através de outros vídeos. Eu pretendo trazer vídeos semanalmente. Eu tô entupida de conteúdo, então eu tenho que colocar isso pra fora. Inclusive, hoje eu recebi uma chamada de uma pessoa falando assim: olha, você tem muito conteúdo, você não pode guardar isso só pra você. Você precisa compartilhar. Então, eu vou compartilhar. Eu estava com esse desejo, isso fortaleceu ainda mais esse desejo. Então, semanalmente eu vou estar aqui neste canal colocando um vídeo, né? Então, se você gostou, achou interessante, achou que alguma coisa dá pra aproveitar, peneira o que eu tô falando e vai pesquisar também o que eu tô falando. Também não sai levando assim, não é tudo que falam na internet que a gente tem que sair absorvendo, não. Vai e faz uma peneiragem, vê se tá de acordo, vê se fala o teu coração, vê que se está de acordo, gostou? Dá o teu like, vai lá, toca no sininho lá para poder você receber as notificações e compartilha, e você faz tudo aquilo que a internet manda fazer em relação a você ser um seguidor, se isso te fez bem, se isso te trouxe alguma novidade, se isso te trouxe alguma coisa diferente, tá bom? Obrigada pela tua atenção mais uma vez neste vídeo. Muito bom a gente falar das coisas relacionadas ao reino de Deus, a palavra, a Torá, a Bíblia, tudo, enfim, que tem a ver, só traz coisas positivas pra gente, tá? Então, eu desejo a você vida longa e próspera, pra você e pra mim também, tá bom? Até a próxima. Shalom Aleichem.